A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9, a famosa passagem da glória da segunda casa. Vou ler apenas o versículo 9 e a gente reflete junto a respeito dessa passagem. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja, essa passagem, o contexto do capítulo 2, um pouquinho antes, você vê que Ageu, o profeta Ageu, ele chama o povo, principalmente Zorobabel, Josué, que era o sacerdote, Zorobabel, governador de Jerusalém, governador de Israel, pós-volta do exílio. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, porque o contexto do exílio, pós-exílio, pré-exílio é muito complexo. Tenho planos futuros de gravar vídeo a respeito desse tema que é muito rico, né? Muitas profecias foram feitas ali, mas Ageu profetizou para Zorobabel, para Neemias, para Esdras. Ele teve nesse contexto de reconstrução social, política, geográfica e espiritual. E Ageu ele fala no verso 4 do capítulo 2 para que Josué e Zorobabel tivessem coragem, que Deus fez aliança com o povo, que ele estaria com o povo, vai falando no 5, no 6, e que ele vai fazer a terra tremer e todo mundo vai buscar Jerusalém, que Jerusalém iria se reerguer, e que ele pergunta, né, para Zorobabel, para Josué: vocês têm noção como era a glória do tabernáculo, a glória do primeiro templo, né, do templo de Salomão, o tabernáculo que foi feito na época de Moisés? Então, essa glória desse templo, nada se compara. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso pura e simplesmente porque esse templo, a segunda casa, seria a casa onde Jesus seria apresentado. Esse segundo templo, essa segunda casa, é o templo novo que eles estavam reconstruindo, e devido a todo o contexto de zombaria, perseguição, tribulação, eles estavam muito, muito desanimados. Por isso que no verso 4 ele fala: coragem, gente, vamos, Zorobabel, Josué, coragem. Porque eles precisavam terminar, essa obra ficou embargada, teve vários problemas até dentro da própria congregação, né? Os israelitas do norte, o povo do reino do norte, após a separação com Roboão e Jeroboão lá na época de Salomão, né? Muito tempo antes, criou todo esse afastamento entre os irmãos das tribos, né? O povo de Israel separou muito. E se você vê o porquê desse desânimo, dessa falta de vontade, é porque em Atos capítulo 7, a pregação de Estevão, e Atos capítulo 17, versos 16 ao 34, tanto a pregação de Estevão quanto a pregação de Paulo tem algo muito parecido. Eles falam a respeito de templos. Estevão prega no Sinédrio para os judeus e diz o quê? Deus não habita em templos feitos por homens. E Paulo dá essa justificativa. Se você for buscar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, principalmente nos versos 25 e 26, ele fala assim: Deus não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, que ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só homem ele fez todos os povos para que provassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Aqui a gente pode fazer uma análise desse único homem, Abraão, que é o pai da fé, e Jesus, que deu graça, deu vida. Então você pode abranger essa explicação a partir da graça de Deus. Então o que ele está querendo dizer? Que não é pura e simplesmente a construção. Ageu disse: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, por causa da espiritualidade. E o problema que Estevão enfrentou em Atos capítulo 7 foi justamente esse: a preocupação com as regras, o exagero, o fardo, aquela cobrança, mas assim, uma cobrança hipócrita. O que tornou-se um problema é os fariseus, estudiosos da lei, eles estavam sendo hipócritas. O adultério, por exemplo, ele é só o fato de você se deitar com uma mulher, mas não, tá falando também: não cobiçarás o que é do próximo, a mulher do próximo, o patrimônio do próximo. Então estava usando a lei de uma forma errada, e o templo da mesma forma. Então, em Ageu ele exorta e admoesta para ter coragem em continuar e perseverar. E em Atos 7:17 está falando sobre justamente essa concepção de templo. Tanto é que Paulo, em Atos 17, fala o quê? Que o templo lá na Grécia, em Atenas, era um templo para vários deuses, inclusive o Deus desconhecido, como se eles estivessem idolatrando todos os deuses. Vai que eu esqueço de algum, vou pôr um monumento aqui para o Deus desconhecido. Tanto é que ele faz referência no capítulo 17 para isso, um pouquinho antes do 25. Mas ele fala que o problema não é a construção, não é o homem que faz a casa de Deus. Deus, ele dá tudo para todos, porque ele é infinito. Então nós temos que ter essa consciência que o importante não são as paredes de concreto e tijolos, e cimento e tinta. É o que nós temos que tornar aquele ambiente espiritual. Nós somos igreja, nós somos templo e tornamos os nossos próprios sacerdotes.
nos guiarmos nos passos de Cristo e ouvir o que os apóstolos deixaram, ler as Escrituras, ouvir a partir da sensibilidade do Espírito e sentir Deus nas palavras, e não necessariamente em coisas materiais, porque isso tudo perece e passa, mas Cristo, a palavra de Deus, nunca passa. Deus abençoe a todos.